Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Ramon e nesse vídeo eu vou falar sobre a democracia, trazer um pouco da história da democracia e os desafios na contemporaneidade de pensar ainda a democracia hoje. É um resumo bem geralzão de tudo que envolve a democracia, claro que falando assim parece uma tarefa impossível, mas é uma tentativa de mostrar como é que surge a democracia, o que ela era naquele momento e como ela vai se transformando até o ponto que a gente tem hoje, com as desconfianças que as pessoas curiosamente têm sobre a democracia hoje, porque aí eu já adianto, eu ainda acho que a democracia é a melhor coisa que a gente tem para pensar uma forma de política. Então, a democracia, ela surge como uma experiência na Grécia Antiga. A palavra democracia vem do grego demos, que é povo, e kratos, que é poder. Então, na sua essência aí, a democracia é o poder do povo. Só que existe uma concepção muito específica dessa noção de povo na Grécia. A democracia surge então em Atenas, no século V a.C., e era uma tentativa ali de superar as disputas entre classes sociais e conflitos entre as cidades e Estado gregas, enfim. Tinha toda uma questão específica de não existir um Estado nacional no modelo como a gente pensa hoje em dia. A democracia ateniense tinha algumas instituições, digamos assim, né? A primeira era a eclésia, era uma assembleia, a principal assembleia onde os cidadãos eles se reuniam para debater, para votar leis, para decidir, sei lá, se ia ter guerra, se ia ter paz, quais eram os impostos, enfim. Uma outra instituição importante era a Bulé, ou Conselho dos 500. Era onde os cidadãos sorteados preparavam propostas que iam ser discutidas na eclésia. Aí você tinha também os magistrados, uma forma de pensar os funcionários públicos, onde os cidadãos eram eleitos para exercer cargos administrativos, judiciais, militares, enfim. E tinha também os tribunais populares, onde os próprios cidadãos iam julgar casos civis e criminais. Então, era uma proposta muito avançada para aquela época, era uma coisa muito nova naquele momento e que trouxe uma experiência muito diferente. Só que a democracia ateniense, como eu falei, ela tem características muito peculiares, né? É uma democracia direta, então os cidadãos participavam pessoalmente das decisões políticas, mas, ao mesmo tempo, ela era limitada. Limitada em que sentido? No sentido de que só homens mesmo, né? No sentido masculino, homens livres nascidos em Atenas eram cidadãos. Então, mulheres não participavam, estrangeiros não participavam, existiam escravos, então tinha uma limitação muito grande nessa concepção de povo, né? O que era o cidadão que estava apto a participar. Mas era uma democracia nesse contexto limitado, participativa, onde quem era cidadão era incentivado a se envolver nos assuntos públicos, defender interesses e opiniões. Ela também tinha uma proposta toda educativa, em que o cidadão era formado na cultura filosófica, da retórica, da própria política, para poder participar dessa democracia. Então, tinha muitos elementos inovadores, mais uma série de restrições, especialmente a partir da nossa maneira de pensar hoje em dia. Isso fica evidente já na própria Grécia Antiga, no século IV. A gente tem o Platão fazendo uma crítica já da democracia, denunciando ela porque ela era instável, porque ela era corrupta. Enfim, pouco tempo depois, a democracia como experiência deixa de existir, e aí tem um grande hiato até a gente ter uma outra ideia, uma outra experiência, na verdade, com a democracia, que é a própria democracia moderna. A democracia moderna, que aí sim está mais próxima da nossa experiência democrática hoje, ela surge a partir dos séculos 17 e 18 como resultado das revoluções burguesas que contestaram o absolutismo monárquico e o feudalismo. Então ela surge ali nesse contexto de uma ascensão da burguesia, da Revolução Americana, da Revolução Francesa, e ela é toda baseada nos ideais iluministas, na defesa da razão, da liberdade, da garantia dos direitos naturais, da ideia hipotética do contrato social, na separação dos poderes. São valores ali do iluminismo que compõem essa noção de democracia moderna. A democracia moderna, ela tem também as suas instituições, né? Então ela é baseada na noção de um Estado de direito, que, na tese, defende que leis devem ser feitas e aplicadas de forma igualitária e imparcial. Existe uma noção importante de parlamento ou congresso, em que os representantes do povo são eleitos para legislar, para fiscalizar, para criar, né, as leis, enfim.
Tem a ideia do governo executivo separado do legislativo. Então você tem um chefe de Estado, ministros, né, que são responsáveis pela administração pública, e você tem o judiciário que interpreta e garante o cumprimento das leis. Então, naquela ideia que eu falei antes de separação dos poderes, que é muito importante ainda hoje para essa vivência democrática. E de outro lado você tem os partidos políticos, que é o campo em que o cidadão comum ele pode se organizar em torno de sua ideologia, programa político e poder aí sim ter seus representantes no Congresso, que é a maneira como ele vai se fazer presente nessa estrutura democrática. Então, ela já é diferente da democracia grega, porque ela não é direta, é uma democracia representativa. O cidadão delega o seu poder a esse representante que é eleito por meio do voto. Ao mesmo tempo, a gente pode dizer que essa democracia ela é ampliada, no sentido que você tem em relação àquela antiga, né? No sentido que você tem que todos os cidadãos maiores de idade têm direito ao voto, independentemente de sexo, raça, religião, classe social. Isso na tese, porque no início da democracia, isso não vale tão de maneira direta ali, né? Por muito tempo as mulheres não têm direito ao voto, o voto, ele não é um voto direto também, né? Então, às vezes, você vota na pessoa que, né, vai votar. Então, tem toda uma questão na maneira como a democracia, ela se organiza originalmente ali, né? Mas ela é também uma defesa de uma democracia constitucional. Então, as leis e direitos são protegidos por uma Constituição, então elas não surgem da vontade do governante de fazer o que ele quiser. Cada governante que entra vai e muda tudo, não tem uma Constituição, tem uns elementos básicos que precisam ser defendidos. Ela é pluralista, no sentido de uma defesa da diversidade de opiniões e de diversos interesses de grupos, mas ela é essencialmente uma democracia liberal. E aí com os valores do liberalismo, que envolvem autonomia individual, defesa da propriedade e da livre iniciativa econômica. Esse é um ponto importante, porque as primeiras críticas a essa democracia surgem principalmente por esse aspecto da democracia associada ao liberalismo. Tem vários, mas vou dar aqui o exemplo mais lembrado, que é justamente a manifestação do comunismo como uma forma direta de diálogo, de rejeição a essa democracia burguesa liberal. O comunismo é uma ideologia política e socioeconômica que tem como uma base sua ali abolir a propriedade privada, as classes sociais e a ideia de Estado, como a gente conhece nessa visão burguesa. Então, o projeto comunista é um projeto de uma sociedade igualitária e sem exploração. Isso tudo está na base que foi criada ali, pensada pelo Marx e pelo Engels no século XIX. Né, estruturada dentro de uma concepção materialista da história, né, entendendo que as relações de trabalho elas são relações concretas, existenciais, né, e extrai, né, ou melhor, tenta tirar essa abstração da filosofia como algo metafísico, como algo abstrato e transforma isso em uma relação puramente material, entender a materialidade das relações entre as pessoas. Por isso aí a teoria da luta de classes, a crítica à economia política e a defesa de uma revolução proletária, no momento que você tem um conjunto muito grande de trabalhadores dentro dessa nova forma de configuração do trabalho a partir da Revolução Industrial. O Marx e Engels imaginavam que era natural que esses trabalhadores iriam se organizar, iam instaurar uma ditadura do proletariado, percebendo o nível de exploração que eles viviam, e aí, depois de um período de transição, esse Estado burguês ia se extinguir, e ia surgir uma nova sociedade sem classes e sem opressão. É aí que vem a crítica direta do comunismo à democracia, porque o comunismo considera que a democracia liberal é uma farsa no sentido de que oculta uma contínua forma de dominação, que mudou da visão absolutista para agora para essa burguesia que se revoltou contra o absolutismo, assumiu o poder e agora eles detêm o poder oprimindo o povo, né? Só uma nova forma de opressão. O Lenin vai chegar a dizer que a democracia burguesa é um grande progresso histórico em relação ao que se tinha na Idade Média, só que ela continua a ser estreita, no sentido de que é uma outra forma de dominação, né? Daí ele vai falar que o comunismo é a verdadeira democracia. Só que, claro, né? Ao dizer isso, ele está pensando em uma coisa bem diferente da experiência democrática que a gente vive, que a gente conhece. E aí, essa é uma questão, né? O comunismo está propondo a eliminação desse Estado burguês liberal e a criação de uma outra coisa que é essa verdadeira democracia. Mas a democracia que a gente continua tendo e que mudou e que foi aprimorada, que foi questionada e que tem sido debatida, principalmente também a partir desses questionamentos, né, inclusive do comunismo, do socialismo, né, de outras formas de ideologia,
essa democracia que a gente tem ainda é uma democracia liberal. E aí tem autores liberais no século XX que vão argumentar, mostrar pontos negativos, né, da democracia e tentar argumentar na forma de aprimoramento dessa maneira de pensar. Eu cito aqui, talvez como 2 exemplos centrais, a Hannah Arendt e o John Rawls. Foram 2 filósofos políticos liberais. A Hannah Arendt, uma pensadora alemã judia que se refugiou nos Estados Unidos, e ela escreve muito sobre regimes totalitários, né, o conceito de banalidade do mal, condição humana e tal. E ela vai defender a ideia de democracia como uma possibilidade de espaço de liberdade, que permite essa separação entre o político, entre o público e o privado dentro da política, né? Então você tem o âmbito público, que é o âmbito da visibilidade, da responsabilidade, e você tem o âmbito privado, que é o âmbito da intimidade, da opinião, e ela vai entender que a democracia liberal, ela garante essa separação, que ela entende que é importante. E ela vai valorizar essa tradição republicana em que a política é entendida como uma forma de vida comum, baseada nessa participação cívica. Só que ela entende ao mesmo tempo que é preciso uma revitalização da política, para que as pessoas possam recuperar o sentido da ação. Porque ela vai entender que no decorrer do século XX, principalmente com os regimes totalitários, as pessoas vão se afastando da política, vão se afastando da ideia de participação, e vão se acomodando no sentido de que outros resolvam os problemas por eles. E aí ela vai defender essa ideia de que é preciso revitalizar a democracia a partir dessa ideia de que as pessoas precisam, de fato, agir, né? Agir em busca da sua felicidade, da felicidade pública, e ela entende que os movimentos sociais são importantes nesse processo. O outro filósofo que eu mencionei é o John Rawls, é um filósofo americano, e ele vai escrever muito sobre justiça, um livro essencial dele chama Uma Teoria da Justiça, e ele defende a concepção de justiça como equidade, onde o princípio básico é a ideia de que a gente deveria imaginar um contrato social hipotético, sobre um conceito a partir de um conceito que ele chama de véu da ignorância. Então, o véu da ignorância é a ideia de que cada pessoa deveria partir sempre de uma noção de uma posição original, ou seja, ao pensar uma lei, uma regra, um valor, alguma coisa para coordenar a sociedade, eu tenho que pensar isso baseado na racionalidade prática, na imparcialidade. Ou seja, eu nunca devo criar ou contribuir para criar uma forma de pensamento ou de lei, qualquer coisa que seja, a partir da situação em que eu tô. Eu tenho que pensar, tá aí, se eu pudesse estar em qualquer posição social, em qualquer situação. Porque a pessoa que é muito pobre, ela vai pensar em situações em que ela possa sair da pobreza. A pessoa que é muito rica vai pensar em situações em que ela possa manter o seu status e aquilo que ela possui. E ele vai dizer que esse é o problema da democracia como ela existe, né? É preciso que cada um se coloque na posição original, no sentido de pensar que todas as leis têm que ser feitas para todo mundo, de maneira a diminuir a distância entre as pessoas, né? De maneira que não tenha esse rico super rico e nem que tenha a pobreza, a miséria, nada disso. E aí ele vai pensar, então, uma ideia de um consenso sobreposto, que é a ideia de que os cidadãos possam concordar com princípios da justiça que sejam razoáveis com os valores democráticos. É uma visão de aprimoramento da democracia, talvez utópico, justamente porque aí eu entro no último momento, né, da minha fala aqui, que é o que vai, a partir do século XX até agora, né, no momento que a gente está agora, no século XXI, gerar uma série de crises e desconfiança em relação à democracia. E aí eu trago um filósofo francês, que é o Rancière, que vai falar muito sobre isso, né? O Rancière vai destacar que a democracia enfrenta vários problemas atualmente, né? Principalmente por conta da corrupção, da desigualdade, da violência, populismo, autoritarismo, uma série de coisas que vão se somando, né? A crise ambiental, a globalização, vão gerando nas pessoas uma desconfiança. Assim, será que a democracia é boa mesmo? Será que ela realmente é a melhor coisa que a gente tem? Será que a gente vai ter outra coisa? E aí ele vai dizer que as principais causas para essa crise envolvem a perda da legitimidade dos representantes políticos, eles não correspondem às expectativas, né? Como eu falei, tem um nível de corrupção muito grande e tal. A erosão da soberania popular, porque as pessoas acabam participando pouco das decisões e são manipuladas, né? Existe toda uma ideia de mídia, de manipulação, né? Vindo da própria política ou de empresas, né? Então as pessoas são manipuladas. Tem a marginalização dos grupos sociais também. Então falta engajamento do cidadão, as pessoas se tornam apáticas, indiferentes, alienadas, e tudo isso as pessoas começam a descontar na democracia. O Rancière tem esse livro que chama O Ódio à Democracia, e ele vai criticar as concepções elitistas e conservadoras que vão rejeitar a democracia em nome de uma suposta superioridade moral. Então, tem muita gente
o que é curioso, né? Dentro da democracia, buscando cargos políticos, né? Alcançando postos políticos e detonando a democracia em torno de uma ideia de que a gente pode ter algo melhor que a democracia, destruindo ela de dentro, né? Implodindo a democracia de dentro dela. E o Rancière vai criticar isso. E ele vai fazer uma defesa da democracia, entendendo que ela é uma forma de dissidência, em que os cidadãos podem contestar hierarquias, que tem uma diferença entre polícia e política. A polícia, ele vai dizer, é o conjunto de regras, não polícia no sentido, né, do policial que tá na rua, mas pensar a polícia como um conjunto de regras e práticas que define o papel das pessoas na sociedade, mas a política é a ação das pessoas na sociedade. Então a gente deve defender essa ação política. Ele vai unir isso com uma visão estética de mundo, que é o que ele chama de partilha do sensível, onde ele vai entender o sensível como um modo de olhar para o mundo da gente, como perceber o mundo que a gente tem, o nosso cotidiano, e partilhar esse modo de vida, né? Ele vai dizer que a democracia é uma forma de fazer isso. Daí que ele vai dizer que a democracia é um escândalo, e talvez isso que gere o ódio à democracia hoje. Porque por que a democracia é um escândalo? Porque é tipo uma ameaça à ordem social a gente defender a igualdade de todos os seres humanos, independentemente de qualidades, de capacidades e de participação de todos. Então, isso é uma coisa que, por mais que a gente tenha uma experiência democrática, a democracia em si, ela é uma experiência muito radical que a gente não vive ainda. E ele vai entender que é preciso reinventar a política a partir da estética, o que eu acho que é interessante, para a gente poder se aproximar dessa ideia. E aí, por fim, eu acho que a gente pode, a partir dessa visão do Rancière, entender que esses problemas e os desafios que a democracia sofre, passa, não faz com que ela seja de todo questionada. Eu acho que ainda é o melhor sistema político que a gente conhece, porque é onde as pessoas podem ter voz, onde as pessoas podem se organizar de forma social, né, dentro dos seus grupos. Ela não é perfeita, ela não é acabada, ela precisa ser aperfeiçoada junto com a própria visão liberal de mundo, mas é possível fazer isso de dentro dela, não implodindo para criar, sei lá, o que é, a gente não sabe o que é, mas entender que a democracia na sua base, ela é essa defesa da dignidade humana, de reconhecer a liberdade, a igualdade dos direitos, de promover a justiça social, de lutar contra a desigualdade e garantir condições materiais para o bem-estar de todos. De novo, né? A gente não está no mundo perfeito, né? A democracia está longe de ser perfeita, mas ela permitiu para a gente que a gente chegasse mais perto de ideais que a gente tinha e que eram impossíveis antes dessa experiência moderna da democracia. E não é uma experiência tão longa, assim, se a gente for ver o contexto todo da história humana, né? Pelo contrário, é um tempo muito pequeno da experiência humana, do século XVII para cá, que a gente vive essa democracia liberal. É uma forma de convivência social que precisa ser aprimorada, mas que pode ser aprimorada a partir da solidariedade e da ideia de reciprocidade. Ela ainda eu penso assim, na democracia, ainda é um projeto político que abre oportunidades para o progresso. E eu entendo que é assim que a gente deve pensar, né? Como um valor ético que orienta as nossas ações. A gente tem que lutar para melhorar isso, não para destruir isso e botar no lugar algo que a gente nem sabe o que é. Bem, é uma reflexão bem longa que eu trouxe aqui, como eu falei, né? Tudo sobre a democracia, mas eu acho que é um tema importante para os dias de hoje. Espero que tenha ajudado você a pensar mais sobre o tema. E é isso. Até mais. Tchau.